Agora, olha que bonito. A primeira fase, né? Como eu disse, que é a suspeita, e retira a criança individualmente, faz uma consulta com ela, usando os bonequinhos, depois histórias. Desenhos também, né? Bonequinho, desenhos. Essa etapa chama dar licença à criança para falar. Porque se ela ouviu e interpretou que ela não podia falar, agora é hora dela, de literalmente, né, o profissional dar licença a ela para falar. Entrou a justiça definiu, aí agora vem a terapia. Muitas vezes a terapia começa com um terapeuta que não fez parte da primeira parte, que ele não estava envolvido nessa suspeita, nessa revelação, nesse dar licença para a criança falar, e nem da justiça ao se posicionar de uma maneira multidisciplinar dentro dos órgãos estatutários. Pode ser um terapeuta que chegue, e como terapeuta de família, eu endosso que o terapeuta de família, ele é muito indicado para trabalhar abuso, porque é uma questão de família. Está no sistema, né? Ele vai trabalhar o sistema. Está no sistema. E aí, vamos lá. Cheguei na família. Número 1, é o encontro de nomear. Nomear a realidade. Com palavras claras, voz alta. Voz alta, falando, dizendo assim, então, fulaninho, como é que aconteceu? Espera aí. Então, tá bom. Ele tirou a roupa, tirou a sua roupa, tirou a sua calcinha, tirou tudo. O que fez? Colocou a mão aonde? Dando nomes exatamente para que todos possam trazer para realismo tudo o que aconteceu. Outro, criar essa realidade, falando explicitamente. 3, manter a realidade, nomeando, detalhando, falando o contexto e levando a quem abusou a assumir 100% a responsabilidade. Para dizer, eu fiz isso, eu tirei a sua calcinha, eu mexi em você, eu coloquei o meu pênis na sua vagina, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, isso na frente de todas as pessoas. Inclusive por quem foi abusada ali. Olha o olhar da Viviane. A Viviane tá assim. Nossa! É uma realidade que a gente quer ver, né? É mais que a gente acha. Sim. E é possível. É possível. A gente tem esperança. Mas eu acho que uma prevenção também que seria muito útil e eficaz ser falado dentro de casa. Não, só complementar aqui, Viviane. E o que se faz dentro dessa consulta? Depois de nomear, olha os verbos, gente, didaticamente, né, como uma boa professora. Nomear, criar, nomear a realidade, criar a realidade, manter a realidade, assumir a realidade. 5, Viviane, é hora de todos pedirem perdão para essa criança. Começando pelo ofensor. Isso é o caminho que a gente procura, né, doutora Marisete. E a gente tem esperança hoje, né, com isso daqui, com essa conversa aberta, né, que pessoas tomem essa decisão, que pessoas falem. De repente, eu ainda fico com receio do abusador ter essa coragem de falar, mas o abusado, não, eu posso falar, eu tenho vez, eu tenho voz, eu não tenho culpa de nada. E como eu estava voltando a falar, eu acho que a prevenção também dentro do lar. Sim. Não ensina, não mexe nisso, não mexe naquilo. Os meus filhos foram criados, ninguém mexe. Né? As fronteiras. Quais são as fronteiras? Porque nesse lar disfuncional, as fronteiras são tão difusas, tão abertas. Tudo que é seu, meu bem, é meu também. Isso. Mas com os meus filhos eu criei assim, ninguém pode mexer. Essa semana mesmo eu brinquei com a minha filha, ela tem 11 anos a mais nova, e já está com um seiozinho aparecendo. E aí eu fui botar a mão, ela deixou, eu falei assim, a mamãe não pode mais botar a mão, porque você já sabe se cuidar. Você já toma seu banho sozinho, você não sei. Ninguém pode botar a mão mais. Depois que você saiu do bebê, que a mamãe tem que limpar o bumbum, fazer a sua higiene, depois que você faz isso sozinha, ninguém mais faz. Ninguém mais bota a mão, a não ser que quando você quiser,
alguém faça isso. Fora isso, ninguém pode. Então, acho bom falar isso em escolas, folheto, onde criança entra e vê. Ué, não pode botar a mão ali, mas eu tenho alguém que bota a mão aqui. Porque tem aí vejam bem, depois dessa consulta, em que há, né, a oportunidade da criança ouvir. Ela tem que ouvir pedido de perdão do abusador, né, de quem abusou. Tem que ouvir perdão dos adultos. Dos que não protegeram. Isso, que não protegeram. Dos irmãos mais velhos, todos precisam. Só depois que, de uma maneira sistêmica, vão trabalhar a reorganização da fronteira, porque não adianta se não reorganizar a fronteira. Isso. A reorganização hierárquica. Não teve uma quebra de hierarquia? Teve a quebra de hierarquia. Porque uma criança abusada por um pai, por exemplo, esse pai, hierarquicamente, ele não está no lugar de autoridade parental. E o conflito conjugal, que via de regra, o abuso também da criança pode estar sendo levado para esconder um conflito sexual do casal conjugal. E causa fragilidade, né, doutora? A família, porque a criança não confia-se no pai e não confia nos homens. Sim, sim. E a questão do dar sinal, realmente dá sinal. Ela grita no silêncio dela. De alguma forma, ela grita no silêncio dela pedindo socorro, me tira daqui. E é bom os terapeutas, os psicólogos, ter essa visão, né, de escutar. Está gritando alguma coisa, como a doutora teve a visão e a audição ali apurada para poder ouvir. Não, alguma coisa está acontecendo. Porque às vezes chega-se no consultório, sai de consultório e não viu nada, a criança não falou nada, não tem insistência. Olha, em 30 anos como psicóloga, eu só tive 2 abusadores que me procuraram nesses 30 anos. Eu tive um, em 10 anos. Em 10 anos você teve um. Em 30, difícil. Eu tive 2 que realmente, assim, reconhecendo, eu preciso me tratar, não é isso que eu quero, eu não dou conta sozinho. E a gente foi trabalhando, 2 em 30 anos. É um número muito pequeno. O passo maior é eles entenderem que eles são doentes, precisa de tratamento. Enquanto não tiver esse reconhecimento, vai falar, vai para a justiça, vai entrar no psicólogo e sair, e se ele não te der o conhecimento que ele é doente, vai continuar a mesma coisa. Você está falando uma coisa, eu estou pensando aqui, até a família perdoar o abusador, né? Porque se a família não entender que ele é doente, não vai adiantar. Foi como a doutora Marisete falou, a criança, para ele, é um vício. Ele não controla aquilo. Ele não adianta ele pedir perdão e falar que ele não vai fazer novamente, porque ele vai, porque ele não controla. Então, não basta ele virar para esposa ou para outra pessoa e falar assim, eu não vou fazer mais, foi um deslize, me perdoa. Não, ele não consegue controlar. Isso. Ele precisa de ajuda. E esse pedido de perdão, nesse momento, é mais para a criança do que para ele. Isso. Ele está admitindo para ficar no tratamento. Mas para a criança, liberta da história que para ela virou a verdade. Isso. É um peso que vem carregando, né? Como se fosse um cadáver. Eu costumo pensar que é como um caixão nas costas, você carregando aquele cadáver. Cria-se uma lacuna na vida da criança, né? A ponte quebrou. Ok. Gente, agora vamos chegando para o final. Que agora é hora. Acabou. Tá acabando. Parece que começou. Essa conversa vai longe, né? Vai longe. É muita coisa. Eu espero que você também que esteja aí assistindo o nosso olha, tá vendo? Nosso podcast, Abuso Sexual da Criança, Prevenção, Proteção e Intervenção, esteja também fazendo tantas reflexões como nós estamos fazendo aqui. Eu cresci muito, eu aprendi muito, estou revendo de uma outra forma, né? Tá bem, Fernanda? Também. Olhando, né? Ampliando, então espero que você também esteja aprendendo. E agora a gente precisa fechar. E para fechar, eu gostaria que cada um fosse, né, dentro da sua particularidade, da sua cadeira, né, de trabalho, da cadeira de quem está trazendo. É possível
continuar a vida, é possível ressignificar, é possível reverter a violência em amor e proteção. Porque hoje você tem suas filhas, você tem, né? Então você conseguiu reverter a violência em amor. Então eu queria que cada um falasse, né? Qual a consideração final que você gostaria de deixar olhando para a câmera, falando bem no íntimo de quem está escutando a gente. Quem quer começar? Eu comecei lá, né? Então eu prefiro não começar. Então eu começo. Eu quero deixar para os pais e para as mães, ou para aquele que cuida da criança, observar. Assim como eu acabei de falar, a criança grita, o adolescente grita, ele pede socorro e cria-se manias para você fugir daquele ambiente. O meu foi, eu peguei uma mania de limpeza, eu precisava arrumar-se a casa todo dia, tirando tudo do lugar, botando tudo para... E aonde eu chegava podia ser uma casa de vizinho, de que eu tinha que arrumar também. Então, assim, de uma maneira eu estava gritando para alguém, porque nenhuma criança gosta de fazer uma faxina. Criança gosta de brincar, né? Observar, amar os filhos, não deixar de fazer alguma coisa por medo, né? Por medo da lei, de repente, hoje não ser tão ampla, não abraçar tantas causas que a gente gostaria de que fosse abraçada, mas seguir sabendo que... Eu quero deixar também, se alguma criança vê esse vídeo, algum adolescente, que, como a advogada falou, a gente não teve culpa. Nós não somos os culpados do abuso que a gente sofreu. São pessoas que precisam de tratamento, sim, e eles precisam reconhecer que são doentes para poder receber o tratamento. Nenhum tratamento é eficaz se você não diagnostica você mesmo que você precisa. Se você está com resfriado, você precisa ir lá comprar um remédio de resfriado para você tomar, né? Então, o abusador precisa saber e reconhecer que ele é doente, e quem está sendo abusado precisa ter uma voz mais alta do que está tendo no momento, e falar assim, não... Romper o segredo. Sair do escuro. Sair dessa síndrome. Isso, porque tem jeito, sim, tem alguém que vai te escutar, tem alguém que vai te ajudar. Talvez o ambiente dentro de casa não seja favorável, vai no vizinho, vai em qualquer lugar, mas fale. Não se permita viver nisso, porque traz consequências para uma vida adulta, traz consequências para a vida ali da criança, para a vida do adolescente. Não é a mesma coisa, por mais que ele finja que está tudo normal, que aquilo é normal, não é. Então, corram para a cura, corram para a liberdade. Não se permitam viver dessa maneira, porque não é certo. Sim. Né? É alguém que possa te ajudar, a justiça pode te ajudar. E deixo para que isso... Torço para que o nosso encontro aqui ajude outras pessoas criem coragem, mãe crie coragem, os abusados criem coragem para se proteger, para poder ter a sua voz ali e sair desse lugar. Ok. Obrigada, Viviane. Marley, você aí de Salvador. Sim, quero agradecer a participação. Foi muito rico também para mim aqui, grande aprendizado. E foi uma tarde assim inusitada e que está sendo uma cura para todas nós, levando a consciência. Me sinto muito honrada, alegre, feliz de estar nesse lugar de poder trazer uma consciência para mim e para toda a sociedade do nosso Brasil. Que nós, enquanto pais responsáveis, adultos, possamos olhar, tenhamos coragem de olhar para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para a gente poder cuidar da nossa criança interior, nos tornando adultos mais conscientes, adultos capazes de proteger, promover mais segurança para as nossas crianças, nossos filhos. Sim. E assim a gente poder quebrar esses ciclos doentios de violências, de abusos, de disfunções, né, de dificuldades de toda ordem, que causam esses transtornos generalizados na nossa sociedade, na nossa comunidade, que possamos nos unir mais, como hoje aqui, nessa diversidade de profissionais, do âmbito jurídico, do âmbito da saúde,
da comunidade, da sociedade, como está lá escrito na nossa Constituição, é um direito fundamental proteger a vida, né, na integralidade dos menores, né, das crianças e adolescentes, porque é o nosso futuro, né? Nos tornar mais adultos mais saudáveis. Acho que o nosso recado foi esse, o recado da proposta do podcast foi esse, acho que foi alcançada. Né? Então, só gratidão, gente. Só gratidão. Que bom. E a Marli falou algo, né, muito importante. Nós temos que realmente mudar nosso hábito, nossa maneira de trabalhar e abandonar essa noção de independência e sermos, né, colaboradores nesse encontro de diversidades profissionais, de diversidades de experiências. E é isso que nos faz mais rico. Você, Fernanda? Eu, como advogada, hoje eu aprendi muito. Tive uma visão muito diferente, né? Porque normalmente eu estou presa ao meio jurídico só. Então foi muito bom, foi muito gratificante estar com vocês hoje. Eu agradeço muito. E eu queria deixar um recado para os pais, para as mães, para todos os responsáveis que têm alguma criança, algum menor em casa, mas para as professoras também, para qualquer pessoa que lida com o menor, né? Prestem atenção nessas crianças e se há algum indício que essa criança está sendo abusada, denuncie. Procure o conselho tutelar dessa cidade, como a doutora ali falou, tem o Disque 100, denuncie, ajude essa criança. Quando você fizer contato com o conselho tutelar, pode ser anônimo, ele não vai falar que foi você que fez a denúncia, ele vai instaurar uma investigação, ele vai ter lá averiguar o que está acontecendo com a criança. Você não vai estar necessariamente falando, essa criança está sendo abusada. Ele vai verificar o que está acontecendo. Somente não se cale, não deixe um abuso estar acontecendo e fique calado. E se você realmente sabe que o abuso está acontecendo, vai além, procure uma delegacia especializada, não deixe. E se você é alguma criança, algum adolescente que por acaso estiver assistindo, procure alguém da sua confiança e fale. Ou pegue um telefone, que todas as crianças hoje, adolescentes, têm acesso ao telefone. Faça contato e denuncie. Foi como eu falei aqui para Vivi, vocês são vítimas, vocês não são culpados. Denuncie o seu abusador. A justiça está aqui e ela está aqui para prender essas pessoas. Eles têm que arcar com a consequência. Hoje eu entendo que eles também são doentes e que precisam de tratamento, mas eles têm que pagar a consequência dos atos deles. Então, a minha fala hoje é denuncie. Ok. Eu fiquei, assim, muito mexida quando eu li que não são todas as crianças que são tão sequeladas. Seria, assim, muito determinismo, né? Dizer que todas as crianças abusadas se tornam sequeladas. Mas grande parte, talvez a maioria, se tornam. E se tornam que adultos? Infelizmente, se tornam adultos abusadores ou vítimas de abusos. Abusos diversos. Abuso de um relacionamento tóxico, abusivo, abuso financeiramente pelo vizinho, pelo filho, pelo patrão, pelo chefe. Você se torna refém e de tudo. Então, a cura, ela tem que acontecer em qualquer idade. E eu quero terminar com essa frase que eu escrevi para não esquecer. Eu ainda não falei, não. Ah, Val, você falou que seria a última. Então, olha, a psicóloga Val. A última daqui, para você fechar. Então, gente, é muito bom estar aqui. Sabe? Muito bom mesmo poder contribuir, eu cresci muito também. A doutora Fernanda fala, cresceu vendo a visão psicológica, né? De que esse abusador é um doente, precisa ser tratado. Eu cresci muito com vocês duas advogadas na mesa e eu pude posso sair daqui com esta visão mais apurada ainda por vocês profissionais. Então é muito bom nós participarmos e outras vezes poderíamos fazer isso, e nós do consultório, consultório muito solitário. Então, meus colegas, não fiquem na solidão, mas busquem ajuda, busquem parcerias, busquem encontros como estes, para que não se sintam tão sozinhos. E eu quero, a minha fala a você que está nos ouvindo agora, quero direcionar dizendo o seguinte: a doutora Malizete
trouxe agora há pouco, que nem todas as crianças Serão têm sequeladas. Sabem por quê? Aí eu quero chamar a sua atenção, família. Sabe por quê? Família no sentido de quem cria essa criança, quem educa essa criança, né? Não necessariamente o pai, a mãe, mas de repente o avô é educada, ou é uma criança adotiva, é o pai adotivo, é o tio, que, enfim. Sabe por quê que há crianças que não são sequeladas? Exatamente como da forma estrutural. Ela na educação dela enquanto criança, ela recebeu toda uma estrutura para vencer as adversidades da vida, uma estrutura para ser resiliente, trabalhar com as dificuldades. Nós precisamos hoje ensinar as nossas crianças isso. Nós precisamos educar as nossas crianças. Vulgarmente, a gente geralmente fala, adolescente Nutella, né? A criança Nutella, porque nós não damos, às vezes, essa autonomia para essa criança desde o início. Então, é interessante que a família, que você que educa essa criança, consiga ajudá-la a ter essa construção, a ter esse autossuporte desde criança. Sim. Eu costumo pensar, inclusive, que lá no programa, no conteúdo programático da escola, deveria entrar uma disciplina específica nesta área, já preparando as crianças para serem resilientes desde criança. E outra coisa muito importante que eu preciso também, quero deixar como minha palavra final para você que está mais próximo, educando essa criança. Acredite, crie uma disciplina em casa, desenvolva um relacionamento familiar, de forma que você consiga estabelecer o acreditar naquilo que a sua criança diz. É muito necessário, porque às vezes a criança se cala, porque ela olha e ela vai falar e ninguém vai acreditar. Vai dizer que é invenção da sua cabeça. Então, acredite naquilo, isso é construído na família. Então, acredite naquilo que essa criança está falando. E para você que é profissional na área, que é psicólogo, olhe para o seu cliente, para o seu paciente, veja-o, enxergue-o. Não saia daquele campo de apenas uma observação limitada, mas aprofunde. É o encontro, a terapia, a psicoterapia é o encontro de almas, encontro, né? Espiritual. Encontro espiritual. Então, às vezes, nós profissionais não vemos, o paciente, o cliente não traz como uma demanda e nós não ouvimos, porque nós não estamos tão observando ali. Então, isso é aprendido. Você, eu já me formei, aprenda, você consegue aprender, e isso é na prática, isso é no dia a dia, nem no banco da faculdade que a gente consegue fazer isso, né? Só um pouquinho rapidinho, só para falar rápido, eu não posso deixar de falar para quem foi abusado, né? Como você superar. Aqui está a prova, Viviane superou. Como você superar. Você tem condições de sair deste lugar. Você pode ser resiliente, ok? Ok. Então é isso, né? Nós somos aqui da Logos, tem que repetir isso, né? Estamos aqui fazendo o podcast da Logos, que é o Instituto de Terapia e Estudo da Família. Na Logos, a Val foi minha aluna. E continua sendo eterna, né? Marley, né? Está terminando o curso de formação em terapia de família sistêmica, com indivíduo, casal e família. E esse é o nosso calor. Fernanda está convidada, né? Esse calor, Viviane também. Em breve, né? Olha que coisa boa. Muito bom. Que é um curso de formação que a gente cresce, né? Muito. Cresce o tempo todo. A gente não é isso, a gente não é mais o mesmo. E a frase que eu quero terminar é: como redistribuir o amor dentro da família? Mudando o desejo de ser amado pelo desejo de amar e proteger. Como? Estudando, interagindo, ouvindo profissionais, ouvindo quem viveu experiências e realmente mudar o desejo de ser amado
que uma criança traz eternamente o desejo de ser amado para o desejo de amar e proteger. Se todos nós adultos passarmos a amar e proteger, as crianças serão mais saudáveis e não serão presas fáceis para quem está doente. Ok? Obrigada a cada uma de vocês. Obrigada, Marley. Foi uma honra. Gratidão. Parabéns para todas. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. De nada. Fiquem vocês aí, até a próxima. Continue conosco com a Logos. Siga os canais da Logos, Instagram, mariseterodrigues.logos, o YouTube, Marisete Rodrigues, o site Marisete Rodrigues. Estaremos sempre juntos com a intenção de trazer muito mais materiais e para socializar aquilo que nós amamos, que é cuidar de pessoas.